Meus amados, as minhas amadas, meus amigos, hoje eu quero compartilhar com você uma meditação da Palavra de Deus que se encontra no livro de Atos, no capítulo 11, o versículo 19 a 26. E esse texto é muito interessante porque trata-se da caminhada do povo de Deus até nós hoje. Então o texto mostra no versículo 19 de que os discípulos eles foram dispersos por causa da perseguição que se sucedeu com relação à situação de Estevão. Então eles caminharam até Fenícia, Chipre, Antioquia. E nesse período eles não anunciavam a palavra de Deus para ninguém, a não ser para os próprios judeus, né? E havia entre eles alguns homens, algumas pessoas de Chipre e de Cirene. E esse pessoal entrou em Antioquia, né? Entraram em Antioquia e começaram a falar de Jesus em Antioquia e foram grande número de pessoas que aceitaram a Jesus, né? Essa notícia chegou em Jerusalém, onde estavam os discípulos, né? Quando eles tomaram conhecimento de que o evangelho estava sendo pregado em Antioquia, assim, eles mandaram alguém para lá e imediatamente escolheram Barnabé, porque a fama do trabalho em Antioquia era muito grande. E Barnabé partiu para lá. Quando Barnabé chegou lá, ele viu a graça de Deus, segundo o texto, ele viu a graça de Deus, ele se alegrou e exortou a todos com firmeza de coração para que permanecessem no Senhor. Como ele viu que o trabalho estava crescendo, como diz o Mané, estava bombando, ele foi a Tarso em busca de Saulo, sabe? Porque eu trouxe para Antioquia. E sucedeu que durante todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muito a gente. E foi exatamente em Antioquia que os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. Então eu quero meditar hoje na palavra de Deus sobre identificando os parceiros da corrida, não é? Mentoreando uma equipe saudável. Quando eu praticava esporte, há muito tempo atrás, eu morava em Macapá ainda com meus pais, e eu corria. E eu gostaria de participar da São Silvestre em São Paulo, mas só que tinha eliminatória para outras cidades, estados do Brasil. No Amapá era o primeiro e segundo lugar que eram classificados para ir para São Paulo. E eu participei, eu estava em terceiro lugar, prestes a chegar no ponto de chegada, lógico. E eu estava em terceiro, fui avançando, emparelhei com o que estava em segundo lugar. Na hora que eu estava passando ele, o cara falou: "Você vai com calma, companheiro, vamos aqui na marcha lenta, nós vamos chegar, tem muita distância ainda, puxa, tá calor", tá? E eu fui na conversa dele, fui conversando. Quando eu percebi, ele deu um pique violento, né, e me deixou lá para trás. Conclusão: eu perdi a classificação, perdi a corrida. Identificando os parceiros da corrida. Os judeus, eles tinham uma visão muito exclusivista. Eles não queriam pregar para os outros povos, e quando a notícia de conversões dos gentios chegou a Jerusalém, eles tomaram uma decisão imediata de mandar um obreiro de confiança e capaz para ser o pastor daquela recém-nascida igreja de Antioquia. Chegando lá, Barnabé alegrou-se muito com um bom trabalho que estava sendo ali realizado. E conhecendo os dons espirituais e as habilidades de Barnabé, os discípulos dos apóstolos sabiam que os cristãos de Antioquia estavam em boas mãos. O que fez de Barnabé um líder extraordinário? É uma pergunta que eu faço. Porque ele é lembrado por todos como alguém excepcional. Ou melhor, quais são as marcas relevantes do ministério pastoral de Barnabé?
Entre tantos outros, ele chegou lá e nós vimos que ele exortou. E aqui eu quero apenas esclarecer uma coisa, que exortar não é chamar atenção, não é humilhar, não é gritar com a pessoa, não é colocar a pessoa na frente dos outros para desmoralizar, enfim, pôr para baixo, não. Exortar, na realidade, é aconselhar, incentivar, motivar. Foi isso que Barnabé fez, né? E Barnabé tinha algumas características que nós sabemos que existe, e era a característica de Barnabé, porque ele chegou e ele viu. O que é que ele viu? Ele viu a graça de Deus operando na vida daquele povo. Portanto, Barnabé era um homem de visão. Ele chegava e ele via. E ele sabia o que estava vendo. Nesse caso, ele viu a graça de Deus, né? É um homem de visão. Um homem de visão é um homem de fé. Enxerga mais longe, sabe? É um homem de percepção. Ele percebeu o que estava acontecendo. Ele teve discernimento. É um homem de disponibilidade. Quando os discípulos perceberam que tinham que mandar um deles para Antioquia, não teve dúvida, vai Barnabé. E Barnabé imediatamente foi para Antioquia. Chegando em Antioquia, ele olhou e o trabalho estava crescendo, crescendo e crescendo. Eu preciso de alguém para me ajudar. Não teve dúvida, desceu até Tarso. Foi em busca de Saulo, naquela época Saulo. Trouxe para ajudá-lo em Antioquia, né? Era um homem de confiança. Os discípulos todos confiavam nele. Ele se alegra com o sucesso dos outros. Ah, meus amados, como eu tenho me deparado por todos os meus trabalhos no Brasil todo, que eu vi em certas ocasiões, e aqui também onde eu moro, em Lages, eu vejo. Se há um pastor de um determinado ministério desenvolvendo, sendo abençoado, o povo crescendo, há alguns outros que começam a olhar meio de lado, perdão da expressão, até querendo rogar praga, não sei se isso existe, só na mente daquele sujeito lá, mas ele fica com uma inveja, e preste atenção, não existe inveja santa não, inveja é inveja. Sabe? Ao invés de dizer, Senhor, continua abençoando o meu colega do Ministério Pastoral. Não, olha com desconfiança e o trabalho dele vai minguando. Por quê? Porque ele está olhando o trabalho dos outros, né? Então ele se alegra, Barnabé se alegra com o sucesso dos outros. E ele tem humildade para continuar o trabalho. Ele chegou lá em Antioquia, não parou, disse assim, está tudo errado, vamos fazer do meu jeito. E, infelizmente, quando há troca de pastores em várias denominações, ano a ano, ou de 2 em 2 anos, aquele pastor que chega, ele diz assim, não, eu vou implantar o meu ministério. Agora, faça-me um favor, o ministério cristão não é do pastor. O ministério cristão é desenvolvido através de Jesus. Nós vamos acabar com esses planos, com essas reuniões aqui e ali. Eu vou colocar o meu jeito de trabalhar. Acaba com o trabalho. Parece repartição pública. Aí a gente começa a criticar Brasília, começa a criticar as capitais dos estados onde nós moramos, as cidades onde nós moramos quando troca de prefeito. Começamos a criticar tudo isso e dentro da igreja, quando há substituição de pastor, o pastor que chega diz assim, vai ser do meu jeito. Por que não pode ser do jeito de Deus, do jeito de Jesus, do jeito do Espírito Santo, do jeito da Trindade? Barnabé tinha fidelidade, ele atraía pessoas a Cristo. Vocês já perceberam que todos nós falamos, a minha igreja, ou na minha igreja, ali é assim, assim, assado. Sua igreja é coisa nenhuma. A igreja que você pastoreia em nome de Jesus. Sabe? Barnabé era um líder espiritual. Um líder espiritual. Então veja bem,
Resumindo esse pedaço, Barnabé era um homem cheio de fé. Ele era de um coração bondoso, amoroso, porque ele fazia o bem. Ele era bom, então, e era, além de tudo, cheio do Espírito Santo. Quem é cheio do Espírito Santo produz fruto. Barnabé produzia fruto. E ele era treinador. Quais são as qualidades de um treinador? Isso está no mesmo texto de Atos 11, que acabamos de ver, 25 a 26, diz assim, que fala sobre ele mentoreando, sabe, o grupo que ele encontrou. Como é gostoso, como é saudável termos em pontos estratégicos da igreja os homens certos por motivos certos. E Barnabé era um pastor com dom pastoral. Era um homem certo para Antioquia. E infelizmente, meu amado, minha amada, pastor e pastora, eu quero dizer com toda a franqueza que existe pastores e pastoras pastoreando por aí afora nas igrejas, mas há muitos pastores e pastoras que não têm o dom pastoral. Não tem o dom pastoral. E Barnabé tinha, né? E ele era o homem certo para Antioquia. Mas ele não era apenas um pastor com dom pastoral. Barnabé era um homem treinador de líderes. Veja quando ele está indo para Tarso com a finalidade de buscar Saulo, para que trabalhasse juntos em Antioquia. Por que ele fez isso? Ele detectou a necessidade da igreja. Barnabé era um caçador de talentos. E quando ele treinava alguém do seu grupo, fora do grupo, e trazia para dentro do grupo, era para caminhar junto com ele. Ele investia no rejeitado, o equilíbrio das coisas. Eu vou contar uma experiência minha, é muito difícil contar, mas aconteceu. Eu pertencia a uma determinada denominação lá no estado do Paraná, estava pastoreando a igreja numa determinada cidade, e pessoas pomposas, cheias do dinheiro, posso assim dizer, ou se não tinha dinheiro, pelo menos parecia ter, eram os mandantes da igreja. E um dia eles chamaram o bispo daquela denominação e fizeram uma reunião, estava participando, e uma das mulheres de lá, disse assim: bispo, eu tenho vergonha de dizer que o pastor Edson é o meu pastor. E todo mundo se assustou, olhou para ela, disse assim: olha a característica dele, é nortista, fala arrastado, sem pescoço, bigodudo, todo, não tem aquela característica do pastor. Ora, faça-me o favor, você pode estar rindo, mas isso aconteceu comigo, numa das cidades lá do estado do Paraná. Sabe? Ela queria um pastor assim como Tiago Lacerda, como Gene Kine, Cauã Reynolds, Henrique Castelli, sabe, homens figurões assim. Nossa, esse é o meu pastor. Sabe? Então, e Barnabé, ele investia nessas pessoas. Ele equilibrava as coisas. Ele treina um discípulo como modelo. Ele treina Paulo, que se tornou modelo dos modelos até hoje, né? E ele não se sente ameaçado. Infelizmente isso não acontece nas nossas igrejas, porque o pastor titular se sente ameaçado, principalmente quando a igreja é do que eu chamo de igreja familiar. Quando a família é a liderança da igreja. Então, aquele líder, ele se sente ameaçado e não treina ninguém de fora do núcleo familiar. Sabe? Então, desde cedo, ele era um facilitador. Ele facilitava as coisas,
facilitador. Ele facilitava as coisas, ele quebrava as barreiras, quebrava as correntes ali. Vamos, o que está faltando? Isso aí, toma, vai. Ele abriu o caminho para os seus liderados. Né? Então, desde cedo, Barnabé descobriu que não se faz a obra de Deus sozinho. É necessário colaboradores. Então, para isso, ele deu oportunidade para o seu velho amigo Saulo. E a gente vê aqui, amados, um destacado líder preocupado em dar oportunidade para alguém esquecido no tempo e no espaço. Porque já havia se passado 14 anos desde que Paulo havia desaparecido do cenário. Isso está em Gálatas capítulo 2, versículo 1. Quando Paulo aceitou a Jesus naquela queda de cavalo indo para Damasco, quando ele se apresentou ao grupo de discípulos, ele foi rejeitado, porque ele era perseguidor. Ele chegou e disse assim: olha, eu não sou mais perseguidor como eu era, agora eu sou perseguido como vocês. Eu tive meu encontro com Jesus. Não bastou. Os discípulos não o aceitaram. O que aconteceu? Saulo, naquela época, voltou para Tarso. E lá estava ele, um homem culto, inteligente na palavra de Deus, conhecedor, da palavra de Deus, esquecido lá em Tarso, 14 anos. E Barnabé foi buscá-lo. Então, essa atitude de Barnabé de ir buscar a Saulo nos mostra o quanto é importante acreditarmos nas pessoas. Não importa se ela é alta, baixa, gorda, magra, sem pescoço, com pescoço, sem bigode, com bigode, falando arrastado ou não, não importa. Nós precisamos valorizar o conteúdo. Foi isso que Barnabé fez. E quantas vezes não perdemos, porque deixamos de confiar e acreditar em alguém. Às vezes a gente perde. Há pessoas que só precisam ser treinadas para o trabalho. Há muito tempo atrás, lá no Paraná, numa determinada cidade que eu pastoreava, num culto de domingo, ministrei a palavra, fui para casa, segunda-feira aparece um rapaz lá, ele era um dos ministros do louvor, ele disse assim: pastor Edson, na pregação de ontem, essa é a palavra dele, eu senti um chamado para o ministério pastoral. O que eu faço? Nos dias de hoje, o pastor pega uma Bíblia, põe no braço dele, debaixo do braço assim: pregue. Vá pregar, põe de pé na rua e vai pregar. Disse assim: não. Termine os seus estudos, naquela época o nível médio, faça uma faculdade, vá para onde tem faculdade da denominação, faça uma faculdade, aí você está preparado, faculdade de teologia, né? E você está preparado para ser pastor. Foi o que ele fez. E hoje é um tremendo de pastor, um abençoado pastor nas mãos de Jesus. Tá, então veja bem, possivelmente, se Barnabé não tivesse confiado em Paulo, Antioquia não teria sido o quartel-general da obra missionária do início do cristianismo. Quais são, e aqui é uma pergunta, quais são as características de um mentor com o perfil de Barnabé? Uma das primeiras coisas, ele acredita na pessoa antes dela ter sucesso. Quando a pessoa não tem sucesso, não tem projeção, perspectiva nenhuma, muitas pessoas nem passam, elas passam despercebidas. Aí quando ela se torna um sucesso, nós conhecemos todos. Barnabé acreditava na pessoa antes de ela ser sucesso. Ele leva a pessoa a vislumbrar um futuro bem sucedido. Ele leva a pessoa a olhar, a ver, a enxergar um futuro
bem-sucedido. E ele continua acreditando na pessoa, mesmo depois que ela falhou. Ah, meus amados, como eu tenho me deparado com irmãos e irmãs de igrejas e igrejas que estão fora dos seus ministérios, porque teve apenas uma falha, e foi tirado do ministério, sem mais nem menos, você está fora. E eu pergunto, e se nós fôssemos mexer com os nossos líderes de congregações por aí afora, haveria muitos púlpitos vazios desses homens, porque são falhos e falhas também. Sabe? Então, muitos estão fora do seu ministério, nem cooperam mais porque falharam apenas uma vez. A sua estrutura espiritual é medida pela altura que ele levante os outros. Entenderam? Ele faz com que o seu mentor visualize um aprendizado. Ele coloca a tua mão para trás e não impeça que Deus quer fazer. Às vezes aquele nosso colaborador, ele está se destacando, está indo aqui e ali, o trabalho está, perdão da expressão, bombando. Aí o pastor disse, passar na minha frente, põe a mão e segura. Não, você não pode passar na minha frente, eu sou o pastor. Nada, deixa o trabalho correr. Eu tenho falado, assim, você lidera, você faz você monitora a média distância. Fulano, vamos sentar, vamos ver como é que está o trabalho. Assim, prepare um esquema, estratégia. Sabe? Então, conhecimento é para ser colocado em prática. Como nós temos irmãs e irmãs dentro das nossas denominações, sentados no banco, que tem conhecimento e conhecimentos bíblicos e de outras coisas, e não pode colocar em prática porque não tem a oportunidade. Aqui sou eu. Agora, Barnabé, ele é o pastor titular da igreja local de Antioquia. Ele está liderando uma equipe saudável. Preste atenção, quem faz parte da equipe de Barnabé? O líder, que é o Barnabé. Existem pessoas com diversidade de dons. Há uma espiritualidade contagiante. Todos sentem a presença e a unção do Espírito Santo de Deus. E há trabalhos e há reuniões que só um ou outro sente. Aí, como é só um ou outro sente, ele se acha no direito e diz assim, o Espírito Santo só fala através de mim. Coisa nenhuma, fala através de quem ele quer. Até através do animal, como aconteceu, está escrito na palavra de Deus. É um grupo que pratica a adoração, o jejum, a oração. Os membros desta equipe, a equipe pastoral da igreja local de Antioquia e os seus dons espirituais, preste atenção. Primeiro, Barnabé, Saulo, Simeão, Lúcio, Manaém. Esses homens eram profetas e mestres. Podemos notar que havia um equilíbrio de dons nesta equipe. Dom profético é o zelo. O dom de mestre, conhecimento. Então, essas duas expressões do Espírito Santo estão juntas nesta equipe, sem qualquer impedimento. As igrejas não podem impedir o desenvolvimento derramado do Espírito Santo no meio do povo. Infelizmente, há manipulação dos dons espirituais, da ação do Espírito Santo em muitas denominações. Me perdoem. Mas eu sei que isso acontece porque eu já vi. E não foi lá em 1960, sei lá, 70, no século XX, sei lá o quê. É agora.
século XXI, 2017. Então, avaliando as habilidades em formar líderes e trabalhos em equipe, nós podemos afirmar que um líder ou equipe de ministério que não é bem treinada está fadada à improdutividade, né? Improdutividade e muitos problemas. Quer dizer, se torna improdutivo. Para clarear a palavra que eu gaguejei. Então, Jesus, ele usou cinco passos na formação dos discípulos. Primeiro, associação. Ele nomeou 12. Fazer juntos. Passar tempo juntos, a fim de entenderem e aceitarem a sua visão. A visão de Jesus. Segunda coisa, informação. Dar instruções. Ensinar a fazer. Passar conteúdos. Compartilhar. Compartilhar principalmente as diretrizes sobre a realização do ministério. Terceiro, demonstração. Ir para a prática juntos, onde o serviço do ministério pode ser aprendido com eficácia pelo liderado. Se você tem conhecimento, tem toda essa aprendizagem, mas você não é colocado na prática para demonstrar isso em nome de Jesus, morre com você. Infelizmente. Quarta coisa, a delegação. Deixe eles fazerem sozinhos. A confiança do liderado cresce quando a delegação é feita de maneira correta. Segundo esses passos que eu já falei aqui agora. Ainda há pouco eu falei, pode monitorar sim a média distância, para saber o que o seu liderado está fazendo, tal, até porque é você que administra, você que lidera, você não pode perder o seu liderado de vista também. Quinta coisa, a supervisão. Vá, fique na coordenação. A sua função é oferecer sugestões úteis e construtivas para que ele melhore o desempenho. Para que melhore o desempenho. Há congregações, há igrejas que quando o líder reúne os seus liderados, ao invés de conversar coisas práticas, estratégias, orientação, planejamento, como é que nós vamos fazer isso, aquilo, outro, ele começa a pregar um sermão, fazer uma mensagem. E não é isso. Quando o líder reúne os seus liderados, é lógico, a mensagem, a meditação na palavra de Deus é tremendamente necessária. Mas há momentos que nós temos que sentar para ouvir como fazer, o que fazer, de que maneira fazer, qual é o tempo, a hora determinada, a época exata. Isso é planejamento. E finalmente, por que encorajar os membros da mini-igreja a se envolverem? Você pode perguntar. As pessoas podem perguntar, por que envolver os membros da igreja nisso? Simão, um homem comum, é um homem comum. O se envolver pode ser pessoas comuns. Simão é uma pessoa comum. Nós tiramos as pessoas para se envolverem na igreja do meio do povo. Do meio do povo. O povo que está nos assistindo diuturnamente, semanalmente, mensalmente, ou toda hora, todo dia, sei lá. É daí que sai a pessoa a colaborar com o trabalho. Simão era um homem comum. E nós tiramos as pessoas para se envolver na igreja do meio do povo. Então, eles precisam servir na igreja como hora extra, preste atenção. Essas pessoas têm que servir a igreja como hora extra. Não é frequentar a igreja.
é assumir funções ministeriais na igreja. Sabe por quê? Porque nós somos parte de uma engrenagem espiritual. Nós somos parte de uma engrenagem espiritual. Ora, preste atenção. Se eu sou uma correia dentada, vou dizer assim, de um carro, sem a correia dentada o carro não funciona. E as engrenagens que giram o motor, eles engatam naquelas engrenagens, naquela correia cheia de dente ali, que se encaixa na engrenagem da peça do motor. Quando você dá a partida, ela faz a rotação necessária para o motor funcionar e você pega o carro e vai embora. Estou falando do carro, mas tem outras engrenagens na vida. Nós somos parte de uma engrenagem espiritual. Meu amado, minha amada, Deus abençoe a sua vida, o seu ministério, a sua igreja, a sua família. E logo, logo nós vamos nos encontrar novamente. Deus abençoe.